seja bem-vindo. Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Transformação isobárica. Iso quer dizer igual. Bárica se refere à pressão. Então, transformação gasosa isobárica é aquela que acontece, que evolui com a pressão constante. Então, vamos anotar isso aí. Acontece com pressão constante. Lembrando que a pressão em um gás é fruto das colisões das moléculas desse gás com as paredes do recipiente. E se eu tenho a pressão constante, o valor final da pressão, que eu vou chamar aqui de P, é igual ao valor inicial da pressão. Então, se a pressão não muda ao longo da evolução, o valor final é igual ao valor inicial. Quando você faz uma transformação do tipo isobárica, o volume da amostra gasosa varia de forma proporcional com a temperatura absoluta. O volume V é diretamente proporcional à temperatura absoluta T. Anote isso aí. Essa temperatura aqui é a temperatura em Kelvin. Quando a gente estiver falando de gases, lembre que a temperatura precisa estar em Kelvin. Anote isso. Ora, se duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente já sabe então que a razão entre elas é constante. Quando você tiver uma transformação do tipo isobárica, a razão entre o volume e a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura na escala Kelvin, é constante. Como é que a gente representa isso nos diagramas? Lembrando que a gente pode representar pressão em função de volume, pressão versus temperatura absoluta, e volume versus temperatura absoluta. Ora, se a pressão é constante, quando eu represento pressão versus volume, não varia a pressão. Então, eu tenho aqui uma representação em que a linha é paralela ao volume. Idem quando a gente representa pressão versus temperatura. O valor da pressão não muda. Agora, quando a gente tem volume versus temperatura absoluta, como a razão entre volume e temperatura é constante, volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta, eu vou ter um gráfico aqui, olha só, linear. Isso, uma variação linear do volume versus temperatura. Quanto maior for a temperatura absoluta, tanto maior será o volume. Para uma temperatura 3 vezes maior, eu tenho um volume 3 vezes maior. Para uma temperatura 3 vezes menor, eu tenho um volume 3 vezes menor. Para uma temperatura N vezes maior, eu tenho um volume N vezes maior. Para uma temperatura M vezes menor, eu vou ter um volume M vezes menor. A variação do volume com a temperatura absoluta é diretamente proporcional. E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. Um gás encerrado num recipiente cujo volume pode variar
tem sua temperatura aumentada de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em uma transformação isobárica. Nesse processo, a densidade do gás... Nesse tipo de questão, o erro mais comum é olhar para as unidades de temperatura e não substituir de Celsius para Kelvin. Por favor, lembre sempre de mudar a temperatura para Kelvin. Ele está dizendo que um gás tem um volume, que ele não diz quanto é, quando tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Aí ele diz que esse gás é levado até um novo estado onde a temperatura é 100 graus Celsius. Ele diz que essa transformação é isobárica, ou seja, a pressão é constante. E ele pede para que você diga o que acontece com a densidade. Muita atenção. Primeira coisa, mude sempre que estiver falando de gás a temperatura para Kelvin. Então é só somar 273. Simples assim. Você tem aqui 293 Kelvin e você tem aqui 373 Kelvin. Segunda coisa, lembre-se de quando for comparar as grandezas, observar o que é constante. Aqui o que é constante é a pressão, transformação isobárica. Então você já sabe que o volume do gás e a temperatura absoluta, por isso que tem que estar em Kelvin, são diretamente proporcionais. Isso significa que eu posso escrever então que o volume final está para a temperatura absoluta final, assim como o volume inicial está para a temperatura inicial. Só que ele pediu para a gente ver o que acontece com a densidade. Ora, a gente só precisa lembrar que densidade é igual a massa sobre volume. Como é a mesma amostra gasosa, eu tenho aqui que a massa é constante. E se a massa é constante, quando o volume aumentar, a densidade vai diminuir. Vamos ver o que acontece com o volume. Substituindo essas informações, eu tenho volume final está para 373, assim como o volume inicial está para 293. 373 está dividindo, vai passar multiplicando, então eu tenho que o volume final é igual a 373 vezes o volume inicial, tudo isso dividido por 293. Perceba que nessa fração 373 está no numerador, 293 está no denominador. É fato que isso aqui é maior que V0. Por que Ives é maior do que V0? Perceba que quando o numerador é maior do que o denominador, esse resultado é maior do que 1. Então eu já sei que o valor de V é maior que o valor de V0, o volume é maior. Mas perceba que o numerador sequer chega a ser o dobro do denominador. O dobro de 296 é 586. Isso significa que o volume é maior, mas o volume não chega a ser o dobro. Isso quer dizer que o volume aumenta, mas o volume não dobra. Ora, como a densidade é igual a massa sobre volume e o volume aumentou, eu já sei que a densidade vai diminuir. Ora, se o volume multiplicasse por 2, a densidade dividiria por 2, dividiria para metade. Só que a questão mostra que é menos que o dobro. Isso significa que o volume aumenta menos de 2 vezes. Então a densidade vai diminuir, mas vai diminuir
menos que para metade. Então ela vai ficar com um valor que é maior do que a metade. Ela não chega nem à metade. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, que diz que ela diminui, mas não chega a diminuir-se até a metade. Por isso, a alternativa correta é a letra B, B de boazinha, tranquila, fácil demais. Atenção apenas com as unidades da temperatura sempre que estiver falando de gases. Um gás ideal exerce pressão de 2 atm a 27 graus Celsius. O gás sofre uma transformação isobárica, na qual seu volume sofre um aumento de 20%. Supondo não haver alteração na massa do gás, sua temperatura passou a ser em graus Celsius. Olha só, fera, esse tipo de questão a gente tem que pegar os dados para olhar. Ele fala que é uma transformação isobárica, então eu já sei que a pressão é constante. Ele diz quanto é a pressão, mas a gente nem vai precisar dela. Fala que a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Muito cuidado. Quando você estiver resolvendo um problema de gases, a temperatura precisa estar em Kelvin. Então você já bote no automático, lê os Celsius, você já lembra de passar para Kelvin. Kelvin é a unidade de temperatura que você precisa utilizar. Aí ele diz que o volume sofreu um aumento de 20%. Isso quer dizer que o volume final é igual ao volume inicial mais, porque foi um aumento, 20%. Mas 20% de quem? Mais 20%, que é 20 sobre 100, vezes o próprio volume inicial. Então, toda vez que você tiver percentual, percentual do, percentual da, percentual de, você vai ter sempre um produto. Aqui, 20 sobre 100 representa o 20%. E como foi o volume que sofreu esse aumento, então o volume inicial foi acrescido de 20% do próprio volume inicial. Então, muito cuidado, porque 20 sobre 100 é 0,2. 1 inteiro mais 0,2, eu fico então com 1,2 vezes V0. E a pergunta aqui é qual é a temperatura. Atenção e cuidado, porque ele pede para você dar a resposta em graus Celsius. Mesmo ele pedindo para você dar a resposta em graus Celsius, você faz os cálculos em Kelvin e depois transforma para Celsius. Muito cuidado com isso. Como a transformação é isobárica, eu já sei que a razão entre o volume final e a temperatura absoluta final é igual à razão entre o volume inicial e a temperatura absoluta inicial. O volume final é 1,2 vezes o volume inicial. A temperatura final é o que eu estou procurando. O volume inicial é V0 e a temperatura inicial é 300. Perceba que mesmo sem saber quanto vale o volume, como eu tenho uma relação entre o volume inicial e final, eu posso simplificar e aqui vai restar 1. Fazendo produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Temperatura vezes 1 é temperatura. 300 vezes 1,2 vai ser a temperatura final em Kelvin. 300 vezes 1,2 dá 360 Kelvin. Ora, se para transformar de Celsius para Kelvin eu somei 273, para transformar de Kelvin para Celsius basta só subtrair. Quando você subtrai aqui 273, o valor que você vai encontrar já estará em Celsius. 3 para 10 é 7, vem 1, 8 para 16 dá 8. 87 graus Celsius é então o valor da temperatura que a gente está procurando. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo, muito simples, desde que você lembre
que para utilizar as transformações, as fórmulas, sempre a temperatura precisa estar em Kelvin, mesmo quando a resposta é pedida em Celsius. Tranquilo? Um recipiente contém certa massa de gás ideal que na temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 15 litros. Ao sofrer uma transformação isobárica, o volume ocupado pela massa gasosa passa a ser de 20 litros. Nessas condições, a variação de temperatura do gás foi, em graus Celsius. Nesse tipo de questão onde ele dá os valores das variáveis, liste esses valores. Ele diz que a temperatura inicial é igual a 27 graus Celsius. Atenção e cuidado. Sempre que a temperatura for relacionada a uma transformação gasosa, lembra de passar para Kelvin. Então aqui, ó, mais 273 300 Kelvin. Aí ele diz que nessa temperatura, o volume, que eu vou chamar aqui de volume inicial, era de 15 litros. Aí a pergunta é, qual a variação de temperatura em Celsius para que o volume passe a ser de 20 litros? Isso com uma pressão constante, uma transformação isobárica. Primeira coisa que é importante que você lembre é que quando a gente fala de variação de temperatura, tanto faz se a escala que a gente está usando é a Celsius ou a Kelvin, porque a variação de temperatura em Celsius é numericamente igual à variação de temperatura em Kelvin. Se você quiser, dá uma olhada aqui, ó, nesse card eu vou mostrar para vocês como fazer transformação de temperaturas. Então clica lá para assistir se você ainda tem alguma dúvida. Agora que a gente já sabe que o valor da pressão é constante, basta lembrar que quando você tem pressão constante, a razão entre o volume final e o volume inicial é igual à razão entre o volume inicial e a temperatura inicial. Deixa eu dizer de novo. A razão entre o volume final e a temperatura absoluta final é igual à razão entre o volume inicial e a temperatura absoluta inicial. Substituindo os volumes, eu tenho 20 está para a temperatura T, assim como 15 está para a temperatura 300. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu tenho 15 vezes T é igual a 20 vezes 300. O valor de T, então, vai ser igual a 20 vezes 300 dá 6.000. Tudo isso dividido por 15, que estava multiplicando, passa dividindo. Então, a temperatura final é igual a 400 Kelvin. Se você quiser transformar de Kelvin para Celsius, já sabe como é simples. É só subtrair 273 e aí você encontra 127 graus Celsius. Como ele pediu a variação, e no início a temperatura era 27 graus Celsius e no final 127 graus Celsius, de 27 para 127 a variação é igual a 100. Perceba que se a gente tivesse utilizado em Kelvin, era de 300 para 400, a variação também era 100. Ah, Ives, isso sempre acontece? Quando a gente está falando em escala Celsius e escala Kelvin, sim, sempre acontece. A variação em Celsius é igual à variação em Kelvin, que no caso dessa questão é igual a 100. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil. Tranquilo demais quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira.
Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.